Boa tarde a todos. Meu nome é Abidan, eu sou bolsista aqui do Semear desde o início do ano. Tenho 19 anos, eu faço engenharia civil lá na USP. E hoje eu quero ter a honra de apresentar um rapaz que ele tem 22 anos. Ele cursa engenharia mecânica aqui no ITA, mas ele é natural de Fortaleza. E vou contar um pouco do que ele faz hoje. Ele é presidente do CASD, que hoje atende mais de 700 pessoas de baixa renda, como foi dito aqui. Ele também é embaixador da Ensina Brasil e também hoje é um colaborador do projeto Einstein, que tenta difundir aqui no Brasil a questão de cursinhos populares. Então, eu quero chamar aqui, peço uma salva de palmas para o Ney Feitosa. Certo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem é ex-aluno do CAD que está aqui hoje? E quem é aluno hoje em dia? Pronto, muito bom. Certo. Pronto, primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Ney, eu tenho 22 anos, faço terceiro ano de engenharia mecânica no ITA. Vim de longe, vim de Fortaleza, e hoje em dia eu tenho o prazer de ser presidente do CAG e do CAGinho e aprender muito com os nossos alunos, né? Acredito eu que o pouco que eu fiz, o pouco do meu trabalho, eu ganhei muito mais em troca com eles. Antes de tudo, eu queria fazer duas perguntas para vocês, que eram coisas que me afligiam muito durante o cursinho, né? Eu estava me preparando para vir para o ITA, não sabia muito se era isso que eu queria ou não. Assim, eu gostava de matemática, então me falaram que o ITA era bom e eu estudava para o ITA. E essas duas perguntas, a primeira é como você vai medir sua vida. Eu nasci em uma família que todo mundo da minha casa é médico. Meu pai é médico, minha mãe é médica. Se o cachorro lá de casa fosse fazer vestibular, ele ia fazer medicina também. E eu queria fazer engenharia mecânica no ITA, né? Então, assim, meu pai está salvando vidas, minha mãe também, meu irmão já está estudando para isso, e eu vou consertar um parafuso, vou consertar uma caldeira. Como é que eu vou medir se minha vida foi boa ou ruim? Eu não sabia disso. A outra pergunta é do que você se orgulha. Quando eu cheguei aqui no ITA também, eu me orgulhava muito de ter conseguido passar no ITA. Achava que era um vestibular difícil e tinha sido uma batalha bem grande para conseguir. Mas eu vi que 200 alunos também tinham passado no ITA, né? Então, assim, não era tanta coisa. E, certo, eu queria que vocês pensassem nessas duas perguntas e a gente vai retomar um pouco elas ao longo da nossa apresentação. Agora, eu queria falar um pouco sobre o Centro Educacional Santos Dumont. O Centro Educacional Santos Dumont, ele surgiu da união do CAG e do CAGinho. O CAG é um cursinho pré-vestibular, como muitos de vocês sabem, né? Gratuito daqui de São José dos Campos, que hoje em dia a gente consegue atender 520 alunos que têm um sonho de entrar em uma universidade pública. O CAGinho, ele é uma ONG irmã do CAG, que surgiu também com o Feijão, assim como o Semear. Ele surgiu em 2010 com o intuito de preparar os nossos alunos para ingressarem no ensino médio de qualidade, seja através do Colégio da Embraer, ou seja através de escolas técnicas, também ajudar esses jovens que têm um sonho de começarem mais cedo, né? Em vez de você começar na faculdade, você começa no ensino médio. Hoje em dia, a gente conta com 700 alunos, sendo 520 no CAG de vestibulares e 180 no CAGinho. Para tudo isso rodar, para tudo isso acontecer, são mais de 100 voluntários, a maioria deles estudantes do ITA, da Unesp, da Unifesp, e dentre eles tem professores, plantonistas, corretores de redação. Realmente é uma estrutura bem grande, né? Porque todo mundo leva a faculdade e leva o cursinho. Então, assim, a gente precisa de um número bem grande de voluntários para conseguir fornecer serviços muito bons para os nossos alunos. Além disso, a gente também tem 7 funcionários fixos e há 10 anos a gente utiliza uma sede própria, que também foi uma grande conquista. Para vocês terem ideia, hoje, de todos os cursinhos do Brasil, assim como o Abid falou, hoje em dia eu ajudo o projeto Einstein,
que visa difundir um pouco a ideia de cursinhos populares em universidades. A gente tenta mostrar para os jovens de universidades que é muito legal eles participarem de um cursinho, né? Que não só existe empresa júnior ou outras entidades. Um cursinho também pode ser feito por eles. A gente é o único cursinho do Brasil que tem uma sede própria. Isso facilita muito o nosso trabalho, certo? Agora vamos voltar àquela pergunta lá. Como medir a sua vida? E isso me afligiu muito. E quando eu cheguei aqui em São José, e que eu tive a oportunidade de conhecer o CAGE e o CAGinho, eu pude entender que a melhor maneira de você ver como medir a sua vida é que você tem que ajudar. Você deve ajudar outras pessoas. E a melhor forma de você ajudar é impactando elas. Eu percebi que as poucas horas que eu dispunha, indo para um plantão, tirando a dúvida de algum aluno, eu estava ganhando muito mais do que isso, do que aquele aluno imaginava. Para aquele aluno, eu estava tipo, pô, aquele cara é legal, né? Ele está tirando uma dúvida minha, ele sabia matemática, mas não, para mim, eu tinha ganho muito mais do que isso. E a outra pergunta, do que você se orgulha, né? Hoje em dia, eu me orgulho muito dos nossos alunos. Eu achava que eu dava duro no cursinho, assim, para passar no ITA, mas quando eu conheci esses guerreiros, foi fantástico. Cada um carrega em si uma história de superação, de luta, muito grande. Vocês não fazem ideia. A Ana contou um pouco da história dela aqui, né? Assim como a história da Ana, a gente tem diversas outras. A gente tem a Brisa, por exemplo, que é aluna nossa hoje em dia. Tem milhares de histórias fantásticas. Eu me orgulho muito também dos nossos parceiros, né? Porque a gente só existe porque essa quantidade imensa de empresas, instituições, elas acreditam no nosso trabalho e elas entendem a importância do nosso papel aqui na cidade de São José. Eu me orgulho também muito do nosso time. Saber que um bando de moleque desse, né? O pessoal, tudo que está na universidade, consegue conduzir uma iniciativa dessa, que a gente vai falar um pouco sobre os resultados, mas que já vem dando muitos resultados e vem ajudando a transformar uma quantidade de vidas imensa. Certo. Para vocês terem uma ideia, aqui é uma curva que mostra os nossos resultados nos últimos anos. Ao longo dos 8 anos do CAGE, a gente já teve mais de 3.000 aprovações em universidades públicas. No último ano, o CAGE teve mais de 200 alunos aprovados em universidades públicas e o CAGinho teve mais de 130 alunos que conseguiram um ensino médio de qualidade. Assim, eu nunca imaginei, vindo para o ITA fazer engenharia, que eu ia conseguir participar de um projeto que teria um impacto tão grande na vida desses jovens. Que o meu trabalho, o pouco que eu estava dando ali, ia conseguir fazer um resultado desse. Assim. Para mim, é simplesmente fantástico. É simplesmente fantástico você olhar esses números e entender que, ao longo da nossa história, a gente já teve mais de 3.000 vidas transformadas diretamente. Quando eu digo diretamente, é porque eu acredito que muitos desses jovens, quando entraram na universidade ou quando foram para o ensino médio de qualidade, eles foram a primeira pessoa da família, muitas vezes, que conseguiram entrar na universidade. Então, ali ele muda não só a mentalidade dele, não muda só a vida dele, ele consegue mudar toda aquela família, todo o ambiente em que ele convivia. Mas, muito mais do que isso, muito mais do que os nossos resultados e das nossas vidas transformadas, e das aulas, dos materiais, o que a gente acredita é em passar valores. A gente acredita muito que a gente consegue transmitir muito dos valores que a gente acredita, como ética, como a disciplina consciente, que é um valor muito forte no ITA, para os nossos alunos. Mas, gente, ainda existem muitos talentos escondidos em São José dos Campos. Para vocês terem uma ideia,
a gente abriu as inscrições do processo seletivo do CAGE fazem 10 dias. Hoje, já tem mais de 2.000 inscritos no processo seletivo. Olha o tanto de gente que está precisando de uma oportunidade, que vê no CAGE uma ferramenta para isso. Já teve anos em que o vestibulinho do CAGE mais o do CAGinho juntos tiveram mais inscritos do que o vestibular do ITA. É engraçado isso. Mas, assim, isso só mostra o quanto é importante o nosso trabalho e o quanto que dá resultado, né? Como que a gente consegue realmente mudar os nossos alunos, e os nossos alunos é que fazem a nossa fama. A gente não tem divulgação. São os nossos alunos que falam para os amigos dele o quanto o CAGE é legal, o quanto que é especial fazer parte da nossa família. Por fim, eu queria deixar uma frase que eu acho que é a frase que faz todo mundo que trabalha lá dentro acordar todo dia e se motivar. E mesmo com todos os outros problemas, deixar aquilo de lado e levantar a cara e conversar com os nossos alunos e fazer de tudo para que no final do ano aqueles sonhos, aquelas vidas realmente tenham dado certo, né? Como eu digo, tem um antigo diretor nosso que sempre fala essa frase, que antes ele tinha comemorado quando ele passou no ITA, quando ele tinha sido aprovado no vestibular. Hoje, é como se ele tivesse sido aprovado no vestibular 200 vezes por ano. Porque cada aluno que passa no vestibular é como se eu passasse de novo. Então, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado.